Bom, estava-me aqui a rir porque estou-me aqui a lembrar de quando eu gravava a repórter com o grande amigo, com o Gil, na Val de Sousa TV. Já lá vão uns anos, já faz para aí 12 anos que eu gravei a repórter. Eu chegava ao estúdio da Val de Sousa TV e muitas das vezes era de casa ao estúdio que eu me lembrava do tema que íamos abordar. E muitas das vezes eu fazia aquilo. O repórter era basicamente, eu tinha uma ideia do que é que eu ia fazer. Eu tinha um bloco onde eu escrevia no fundo a ideia sobre aquilo que eu iria falar, e depois o que é que eu fazia? Depois eu pegava naquelas ideias e ia debitando ao longo do vídeo por onde a gente ia. Há aqui uma história muito curiosa do repórter, que foi no vídeo que eu fui ao circo, ao Vítor Cardinal. E até vou fazer aparecer aqui em algum lado o link, eu vou colocar o link em baixo na descrição desse vídeo, onde eu fui entrevistar o Vítor Cardinal. E eu recordo-me, quando eu cheguei à Val de Sousa TV, a Magui, que era a colega que lá estava, um abraço para a Magui, se tiver a oportunidade de ver esta partilha. Eu cheguei lá e eu disse, olha, e ela perguntou, olha, então o que é que vamos fazer hoje? Eu disse, olha, nós hoje vamos entrevistar o Circo Vítor Hugo Cardinal. E ela virou-se para mim e disse assim, mas nós não marcamos, temos que agendar com ele e não sei o quê. É assim, o que ela me estava a dizer tem lógica, basicamente era... É o normal das coisas quando se quer entrevistar alguém, ou uma instituição, neste caso, que era o circo, teria-se que se avisar previamente. E eu disse, um bocado no espírito livre que se apertive a fazer o repórter, eu disse, olha, nós vamos lá, vamos chegar lá na mesma e vamos entrevistá-lo, isso eu te garanto. E foi um bocado isso. Nesse dia chegámos lá, o Circo Vítor Hugo Cardinal estava instalado ali em Lordelo, ali perto do pavilhão Rota dos Móveis, em Lordelo Paredes, e chegámos lá e perguntámos, encontramos lá alguém que estava lá, encontramos aquele senhor que é o senhor que apresentou. Como eu ia dizendo, encontramos o senhor que apresenta o circo. Houve aqui um problema, o vídeo deixou de gravar. Eu joguei que já tinha gravado e na realidade estava aqui a falar para o boneco. Continuando. E eu lá encontrei o senhor que apresentou o circo Vítor Hugo Cardinal. E quando ele começa a falar, eu tinha que ter aquele homem a apresentar o repórter. Eu encontrei-me com ele e ele tem aquela voz muito característica, como vocês sabem. Senhoras e senhores, sejam vindos ao circo Vítor Hugo Cardinal em Circos. E eu tinha aquela voz na cabeça de ver o circo Vítor Hugo Cardinal na televisão, como é lógico. E eu tinha que ter aquele homem como é. Eu vou colocar aqui o vídeo ou até um screenshot da imagem e vou ver o homem também apareceu no vídeo. E foi a primeira pessoa que nós encontramos lá. E eu perguntámos, olha, o Sr. Vítor Hugo Cardinal está? E ele disse, não, ele não está, ele foi à Câmara Municipal, tinha tratado assuntos para terem um circo ali no local, burocracias, pronto. Mas ele disse-me, olha, podes está lá o Vítor Hugo Cardinal Júnior, ele disse mesmo, o Júnior está dentro da tenda,
digamos, dentro da tenda é onde fazem o circo, está dentro da tenda a ensaiar o número dele. E pronto, podemos lá ir? Podem. E nós lá fomos, eu e o Gilberto com a câmara, lá entramos na tenda e estava lá, pronto, falámos com o rapaz. Olha, e ele, então, o que estão aqui a fazer? E lá lhe expliquei, olha, o meu nome é Albano, nós estamos aqui a fazemos um programa de humor aqui para uma televisão local e gostávamos de falar contigo. É assim, eu vou fazer uma entrevista, não é uma entrevista normal, porque eu não sou nenhum jornalista, fazemos aqui uma brincadeira. E quando eu disse isso, ele começou-se logo assim meio a rir e eu disse, olha, eu faço-te umas perguntas e tu depois respondes. E quando eu disse isso, ele, e tal, e que perguntas é que tu vais fazer e tal? Eu, por norma, nunca dizia a ninguém o que é que eu ia perguntar, porque depois eu pego, que era assim que funcionava, porque depois eu pego na reação das pessoas surpresa às perguntas e é que desenvolvia aquele episódio do repórter. Mas eu a ele disse, olha, Vítor, vou-te perguntar se te dá ou não muito trabalho armar a tenda e tu depois respondes. E ele, quando ele disse essa pergunta, ele percebeu que ia ser macacada, como é lógico. E pronto, depois lá continuámos a entrevista e tal, e até foi engraçado. Mas o que é curioso, e é isto que eu queria partilhar com vocês, o que é curioso desse vídeo, e o porquê de eu querer ir entrevistar ou ir ao Circo Vítor Hugo Cardinali, não tem nada a ver com ou falar com o Sr. Vítor Hugo Cardinali, ou falar com o filho, nada. O meu principal objetivo a ir ao circo foi, no final do vídeo, eu consegui fazer no circo o teste de microfone. O teste de microfone, o que é que era? Era ali uma brincadeira que eu fazia no final de cada vídeo, que até passava depois dos créditos, que era eu falar no microfone, está a gravar. Convém confirmar de vez em quando, porque se ele não estiver a gravar, eu basicamente estou a falar para o boneco, só faço áudio. Não, só faço vídeo e fico sem áudio. E era o teste de microfone, o que é que era? No final do vídeo eu pegava no microfone, ia para longe da câmara, em terreno em campo aberto, e depois lá ao fundo eu dizia, estamos a testar o microfone, e depois o Gilberto ia aproximando e depois via-se que estava muito longe, chamava-lhe o teste de microfone. E eu fui ao Vítor Hugo Cardinali para fazer esse teste de microfone, em vez de ser na horizontal, queria fazer na vertical, era o teste do microfone em altura. E eu queria, no final do vídeo, ir para o trapézio, vocês vão ver isso, ir para o trapézio e fazer o teste de microfone, peço desculpa, o teste de microfone no trapézio. E foi exatamente isso que eu fiz. No final eu fiz o teste de microfone no trapézio do Vítor Hugo Cardinali, sem qualquer segurança. Eu só me sentei naquele ferro e depois pus o Júnior a trabalhar para mim e ele ria-se como um perdido. Eu disse, olha Júnior, tu vai carregar no botão, quando eu disser que está bom, tu paras. E assim foi. Eu fui ao Vítor Hugo Cardinali, vejam bem, isto não é normal. Eu quis ir entrevistar ou fazer um episódio do repórter no Vítor Hugo Cardinali, no circo, para no final fazer o teste de microfone. Claro que aproveitei a entrevista, eu fui entrevistar os Leões, tive a honra de falar com o Júnior, com o Sr. Vítor Cardinali, não cheguei a ter essa oportunidade. No final do vídeo, ou melhor, no final desse bocadinho que tivemos com ele, o Júnior teve a amabilidade de me convidar no fim de semana a ir assistir ao espetáculo. Fui a minha família
e foi uma experiência espetacular e foi muito bom. E pronto, foi uma partilha, foi esta uma partilha diferente e espero que tenham. Ora, só dar aqui uma pausa. Como sabem, eu estou a conduzir, eu sou motorista privado e vocês estão aí desse lado, é como se viessem aqui ao meu lado e não deixam de ser a minha companhia nestas minhas viagens. Este é o Bá no Canal, fiquem por aí e agora vou mudar a câmara para também terem uma perspectiva da estrada. Um abraço. Ora, estamos aqui nós. Quem conseguir adivinhar qual é esta estrada, pode fazer aí um comentário. Se for um comentário feito depois de eu dizer onde é que eu estou, é um comentário inválido. Ora, estou aqui numa estrada que vai dar aqui a Famalicão. É uma nacional que eu agora não me estou a lembrar do nome. E pronto, fechamos aqui o vídeo. Um abraço, amigo. Este é o Bá no Canal. E é o teste do microfone no Vítor Hugo Cardinal Circus. Este pode ir muito longe, mas também vai muito alto. A subir. Está a subir. É loucura. Isso da última vez o microfone quase que perdi ao repórter. Desta vez ele está a ficar cada vez mais alto. E pronto. Pode baixar. É o teste do microfone aqui no alto. Categoria. Para além de atingir mesmo longe, o microfone não tem medo das alturas.